Ei, deixa o pessoal aparecer aqui agora. Tá joia. Oi, boa noite para quem está entrando. Tinha algumas pessoas já no perfil da Maria. A gente está esperando só um pouquinho para eles migrarem, aparecerem de novo. Edilma, Évila, Ana, Vinícius. Olá, pessoas. Acho que o pessoal tá entrando, tá conseguindo. Que bom, né? Ai, que bom. Eu acho que é isso, eu que tenho que chamar mesmo, não tem jeito não. Não teve jeito. O negócio é. Maria. Ah, Né? você tinha travado. Aham, Voltou. voltou. Pessoal entrando. Ei, ei, Pati. Você só fica de olho no tempo aí, Flávia. Tá joia. Estou de butuca agora. Aparece no meu perfil também, né, Lore? Ai, que bom. Parece. Vamos começar então? Vamos sim. Gente, acho que já deu tempo de todo mundo migrar. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Enquanto isso, a gente vai se apresentando aqui, né? Queria primeiramente agradecer a Flávia, né, por ter aceitado esse convite, de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o Reiki, contando essa experiência dela, esse serviço que ela tem, tão bacana. E como a gente colocou no título, né, não só para os humanos, mas também para os animais. Animais humanos e não humanos. Acho que a gente pode se apresentar um pouquinho, né, Flávio, para ambas as partes se conhecerem, né? O pessoal do meu Insta, o pessoal do seu Insta. Falar um pouquinho de você. Aham. Então, eu vou. Vamos lá. Eu comecei, eu falei, começa você, mas tudo bem, vamos lá. Eu conheço o Reiki, eu sou administradora de base, né? Em um tempo, depois de trabalhar numa empresa por muitas horas, quando eu saí dessa empresa, eu já queria fazer o Reiki, só que eu não tinha tempo. E aí eu resolvi fazer o nível 1, que é o despertar, literalmente. Esse nome realmente é muito conveniente, falo, porque realmente né, o start aí da coisa. E aí, gostei muito, era muito ansiosa, eu tinha uma vida muito diferente do que eu tenho hoje. E aí eu falei, não, quero fazer o nível 2, quero fazer o nível 3. Aí eu falei assim, não quero fazer mestrado, não vou fazer isso de jeito nenhum, não preciso, não vou dar curso, tá tudo bem. E aí, de repente, saiu uma turma do mestrado, na casa do Reiki, né, nosso mestre Wallace, e aí ele, falei, não, cara, vou fazer. Ele falou, mas gente, não era você que não queria fazer? Eu falei, pois é, mas tem alguém querendo muito aqui, que não sei quem é não, mas eu vou fazer, vamos embora. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda pelo Reiki, foi extremamente transformador na minha vida como um todo, não só minha, como minha vida da minha família. Eu acho que foi um movimento energético forte, muito grande. E aí eu fui fazendo, resolvi fazer o Karuna Reiki, aí eu fiz mestrado também, um, dois mestrado também. Aí eu fiz MAG, um, dois, então, né, Ana? É porque a gente fez junto, inclusive, né, os mestrados, os dois. Então, isso foi muito transformador para mim, né, na minha vida. Passei por processos muito desafiadores e que eu tenho certeza que eu tive uma lucidez que eu talvez não tivesse se eu não tivesse todo esse aparato energético, né, todas as técnicas que a gente tem. Então, é muito maravilhoso o que eu posso falar por enquanto. Sim. Se apresenta também, você fala um pouquinho da sua história. Gente, para quem não me conhece, então, sou Maria Cecília, tá? Não tenho ainda mestrado em Reiki, mas tive essa mesma curiosidade que a Flávia.
Sou formada em veterinária. Não atuo mais na área, já tem um tempinho. Mas o reiki apareceu como uma virada de chave também na minha vida. Tentei desistir, tentei fugir dele, admito. Mas não teve como. Me pegaram pelo laço. Ana Maria apareceu assim do nada na vida, do nada, entre aspas, né? E fui pega de novo. E aí foi pra ficar. E pensava igual você. Pra que o mestrado, né, gente? Não. E aí fui ficando. E hoje eu falo, Ana Maria, é até o mestrado, vambora. Sou o seu karma agora. Tem jeito de nível mais. Mas eu só tenho nível 1, nível 2, né, do Reiki. E fiz o Karuna 1 agora. Né? Mas é isso aí. Foi uma boa virada de chave. O reiki, eu acho que ele traz muita transformação pra gente. E como você disse, tem uma mudança energética muito bacana em volta também. Não é só com a pessoa que faz o reiki em si, né? É tudo à volta dele. É muito bacana. Sim. E eu acho assim, eu sei que tem muita gente aqui que não é tão familiarizado com reiki, né? E não teria muito como assim, a gente começar um bate-papo sobre o assunto sem tentar fazer com que essas pessoas que não tenham tanta vivência nele, pelo menos entender um pouquinho sobre o que é isso, né? E assim, perdão para quem já está no Reiki há um tempo, né? A explicaçãozinha que eu vou dar bem fora do contexto, mas foi uma forma que eu pensei para quem não tem esse contato, tentar entender um pouquinho o que é o sentir o reiki, né? Não só na questão teórica em si, mas o que é você viver o reiki. Nós utilizamos muito, gente, do que a gente chama de uma energia universal. Eu gosto de dizer que é como se o universo ele fosse uma grande usina elétrica que emite essa energia para a gente de forma muito abundante. E todo mundo nasce com essa capacidade de estar utilizando essa energia, de estar usufruindo dela. Só que por questões de maus hábitos de forma geral, né? Nossa alimentação, nossos pensamentos, nossas atitudes, a gente acaba entupindo um pouco os nossos canais de energia e perde um pouco esse contato, essa capacidade de estar utilizando essa energia universal. E aí acontece a viradinha de chave na nossa vida, né? A gente pensa, e o reiki? E a gente busca para o reiki. E quando a gente faz os níveis, né? Como a gente estava aqui falando, e a Flávia tem vários níveis, até chegar no mestrado, aí ocorrem sintonizações. O que acontece? É como se nós fôssemos. Acho que a gente pode se imaginar como aquela televisão bem antigona, que chiava mais do que tudo. O que acontece? Ela tem a capacidade de estar recebendo um sinal, ela tem a capacidade de estar transmitindo algo, mas por algum motivo ela não consegue. E aí vai para o reiki. E uma pessoa capacitada, como a Flávia, que tem o mestrado, né? Ela faz essa sintonização. Ela mexe nas anteninhas da televisão, ela coloca aquelas esponjinhas de bombril, né? De quem é da época. Dá uns tapes, né, Flávia? Que eu sei que de vez em quando a gente recebe uns tapes aí dos mestres. Oh, meu Deus! Para ver se pega alguma coisa. E aí vai mexendo, vai sintonizando e a gente começa a captar um sinal. E aí a gente consegue transmitir esse canal, a gente volta a ter essa capacidade de estar captando aquilo que o universo nos dá, né? De forma tão abundante. E se a gente for pensar, se a gente tem uma televisão que começou a pegar um sinal, a gente consegue, na sintonização, pegar um canal, então. Tem um canal. Se eu tenho um canal, eu consigo transmitir uma imagem, eu consigo transmitir uma informação, eu consigo passar algo para alguém. E é por isso que a partir já do nível 1 a gente consegue tratar alguém com reiki, né? A gente consegue transmitir já alguma coisa. É como se a gente plugasse a nossa tomadinha da televisão lá naquela usina elétrica do universo e servisse como um intermediário até a pessoa que vai ser tratada, né? Transmitindo essa energia para o tratamento. E é por isso, gente, acho que é uma grande dúvida até com relação a reiki à distância, né? Essas coisas. Não tem isso, né? Não tem. Como a Flávia disse, eu repeti depois, a energia ela se movimenta de uma forma tão incrível que não é só a pessoa que está fazendo reiki que é afetada, é tudo ao seu entorno, né? Então, para vocês entenderem
pelo menos tentar entender um pouquinho, né? Eu trouxe essa visão aí da minha concepção do reiki, né? E já que a gente está falando disso, então, se a Flávia não tiver nenhuma consideração, né? Eu já jogo aí uma batatinha para você, Flávia. Que é uma pergunta É, como ela aparece sobre o tal do reiki à distância. Ainda mais nessa que hum, está vivendo, né? Então, se tiver alguma consideração aí sobre o que é reiki e responder essas questões aí do o reiki à distância, o que é o reiki à distância, realmente funciona, tem a mesma eficácia, não tem a mesma eficácia. tá, vamos lá. Finalizando a história do que é o reiki, né? Eu estava até comentando com a Maria esses dias, contando para ela, porque quando eu cheguei no mestrado, a pergunta de final de mestrado era: o que é reiki? Eu falei, gente, a gente está aqui, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, não vou saber o que é reiki, né? Como assim? E foi, eu acho que a pergunta mais profunda, eu acho, do mestrado, assim, porque foi onde que eu entendi que o reiki, assim, eu fiz uma dedução minha, né? Eu falo que o reiki, ele é uma técnica japonesa de harmonização através das mãos, né? Ele trata físico, ele trata mental, ele trata emocional, ele trata espiritual. Por que harmonização? A gente não pode falar a palavra cura, né? Então, e assim, o que eu mais percebi dentro disso tudo é que o reiki, a gente vive o reiki. A gente não só considera o reiki como uma técnica. Lógico, tem muita gente que só usa como uma técnica, né? Mas ali eu senti profundamente o que eu estava falando, sabe? E o que eu estava aprendendo até ali e que até ali eu não tinha, acho que, dimensão do tamanho do que é o reiki. E foi muito profundo. Foi a Ana que está aí. Lembro que eu chorei da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora. Depois de ser sintonizada, eu não consegui parar de chorar, de tão emocionada que eu fiquei. E foi muito profundo, assim, foi um movimento muito, muito forte mesmo na minha vida. Mas vamos lá. O reiki a gente atende de forma presencial, de forma à distância. Em relação à distância, funciona sim, nós temos a mesma eficácia, né? Hoje em dia, nesse desafio que a gente está vivendo, da pandemia, tem tido resultados maravilhosos, tanto para animais humanos e não humanos, né? Tenho tratado vários casos com um quadro de Covid confirmado, e o resultado tem sido impressionante, tá? Assim, bem considera, bem bom mesmo. E da pessoa falar assim: nossa, Flávia, que bom que seu aluno passou o meu contato para, né, seu contato para mim, e que eu te conheci e que o resultado foi tão bom, não o meu, né? Do reiki. Mas é maravilhoso, tá? Tanto presencial quanto à distância, super funciona. Quem quiser testar, estamos aí. Ela falou aqui, a professora de inglês falou que funciona assim. A Évila falou que também. A Évila fez comigo e foi uma experiência incrível. Mariana também. Gente, não tem como. É que nem a Flávia falou. É muito mais do que uma terapia, né? É como se fosse um estilo de vida. A gente realmente vive o reiki, vive muito intensamente. Flávia, já que você falou do reiki à distância, você comentou, né, com relação à pandemia, perguntaram também como que o reiki ele pode ajudar as pessoas com Covid. O reiki, o que é uma doença? É uma desarmonia no nosso corpo físico, né? Então, o que o reiki faz? Ele harmoniza isso. Ele cura o Covid? Né? Não posso falar em termos de cura, mas ele vai te harmonizar, ele vai, ele vai te colocar
na sua essência, te trazer de volta para a essência. Então, assim, o exemplo que eu tenho sobre isso é um senhor de 78 anos que estava no hospital, me ligaram na quarta-feira, e ele estava na quinta de manhã ele foi para a UTI. Na sexta ele saiu, eu comecei a enviar reiki, 2 sessões para ele por dia, e a harmonização dele foi tão boa, a recepção dele foi tão boa, né, em relação à energia, que em 2 dias ele foi para o quarto, na sexta ele estava no quarto, e no sábado ele teve alta. E, Nossa, é um, e era um, tinha quadro tinha algumas questões que ele estava com previsão de ficar 10 dias no hospital. Então, todo mundo ficou assim, como assim? Ele saiu do hospital? Gente, e ótimo, e ficou de bom humor o tempo todo, ele ficou muito bem mesmo. o senhor, né? Um senhor, Caramba. exatamente. Então, a resposta dele foi muito boa. Ah, Flávia, pode perguntar assim também, que as pessoas geralmente perguntam. Vai ter sempre o mesmo resultado, sempre? Isso depende de cada um, né? Sim, Cada um que está recebendo, né? Então depende não depende do meu envio, né? Ou do envio de qualquer reikiano, depende realmente da recepção das pessoas que estão ali para isso. sim, sim, com certeza. O Vinícius perguntou também, aqui embaixo, se poderia ser usado como prevenção aos males, como prevenção ao Covid, de forma preventiva, né? Pode sim. Porque o reiki ele ajuda no aumento da imunidade. Então, aumentando a imunidade, né, a probabilidade de você ficar mais vulnerável é menor, né? A isso. É Sim. lógico, de máscara, de álcool, de tudo isso, né? Tocando louco, né, Flávia? Por favor, não saiam tipo, eu tô imune, né? Vamos lá. Sim. Flávia, uma pessoa perguntou aqui também. Seguinte, ela quer saber se tem alguma técnica, né? Ela é veterinária, Sim. não é reikiana, mas ela quer saber se tem alguma técnica que ela, como uma veterinária não reikiana, dentro do assunto do reiki, pode estar fazendo assim mesmo para estar ajudando o seu paciente, né? Algum animal que está internado, no sentido de estar deixando ele mais confortável e se sentindo melhor também, né? Tá, vamos lá. O reiki, ele é uma técnica, para você ser reikiano, você precisa ser sintonizado para isso, e o reiki a gente usa as mãos, né? É com imposição de mãos. Sim, Pelo reiki, não tem nenhuma técnica que ela possa usar sem ser reikiana, tá? Tem outras terapias que pode agregar, harmonizar ele de alguma outra forma. Talvez não tratando a doença em si, entendeu? Não a desarmonia que ele está lá no momento, mas pode trazer um bem-estar para ele, em algumas outras técnicas. Colocar uma música, colocar né, a aromaterapia, a musicoterapia. Ela pode até usar as mãos, não sendo uma reikiana. Então, assim, com o efeito do reiki, só passando pelo curso, tá? entendi. Outra perguntinha, então. Já que começamos, né, o assunto animais, perguntaram também que indicações que a gente teria para o reiki em animais. Quais as indicações do reiki para animal? É, eu brinco que é para tudo. Tanto para a gente quanto para eles, eu acho que para tudo, assim, eu posso falar o que não é. Não que não é, mas ter um bom senso, né? Mas, assim, para qualquer mazela que ele tenha, a questão física, a questão emocional, porque tem um contato muito grande, esse vínculo com o tutor é essencial para o pet, né? Então, às vezes eles acabam absorvendo o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Então, mas assim, a pergunta em si. Por exemplo, quebrou a patinha.
quebrou alguma coisa, uma costela, quebrou alguma coisa. Você vai lá colocar o mãozão para cicatrizar? Para enrijecer, para criar calo ósseo? Não, né? Porque pode ficar torto, pode acontecer alguma coisa assim. O ideal é você fazer um raio-x antes, fazer algum movimento desse, falar, não, tá encaixando, vai encaixar. Ah, beleza, aí você pode continuar. O resto não tem contraindicação nenhuma. Dá para atender tudo. Sim. O mesmo vale então para humanos também, né, Flávia? Também, também. Para humano, tudo, também. E tem alguma diferença no reiki para os animais humanos dos não humanos? Seria mesmas situações, mesma energia, mesmo tudo? O reiki, ele é igual para os dois. A única diferença para o animal, especificamente, é a forma de aplicação. Porque eles são tão parecidos com a gente que até os chakras são iguais, né? A mesma posição, são os mesmos chakras. Eles só têm um chakra a mais do que a gente, mas o resto é tudo na mesma posição. Então, assim, a forma de aplicar o reiki, que às vezes é diferente. Porque se você aplicar para algum animal, às vezes, assim, com a mão posicionada assim, que às vezes a gente faz assim, eles podem se sentir ameaçados. E ao Sim. invés de, né, se sentir confortável, eles vão se sentir assustados. Então, o ideal é você fazer com as mãos para baixo, para que eles sintam, né, que eles estão sendo acolhidos, não ameaçados. Sim, entendi. Na verdade, o reiki também vai muito além disso, né, Flávia? Além que eu digo, não só em nós, nem só nos animais, mas a gente consegue aplicar o reiki em tudo na nossa vida, né? Em plantas, objetos. Eu gosto muito também de viagem puro, não no sentido de manipulação energética, porque acho que não é isso, mas no sentido de que as coisas aconteçam como deveria acontecer, que a gente tenha sabedoria para entender isso, né? Para essa live, quando a gente marcou, eu enviei para o dia, para que tudo acontecesse como deveria ser, né? E é em tudo mesmo. Sim, tudo. A gente estava conversando esses dias, eu e a Maria. O reiki a gente aplica em tudo mesmo, gente. É pura verdade. Teve um dia que eu estava na minha loja, minha antiga loja, e o computador simplesmente parou no meio do dia e tudo acontecendo ao mesmo tempo, o cliente chegando, né, aquela confusão toda, e o computador parou. Aí eu falei, ai meu Deus, fui lá, coloquei a mãozinha. Eu falei, vão me chamar de louca. E, enfim, o computador realmente voltou a funcionar e funcionou por um bom tempo. E a gente não é doida por isso, podem ficar tranquilos. Oh, meu Deus! Não tem como. A gente vai na mãozinha logo, né? Eu vi uma outra live que você fez, você falou do botãozinho de liga e desliga. Sim, o nosso botão, não tem jeito. O reiki é on e reiki off. Encostou a mão, tá ligado. Tirou a mão, tá desligado. E tá tudo bem, Sim, né? você vê, já coloca a mãozinha ali no chakra cardíaco, já fica. É desse jeito mesmo. E Flávia, Exatamente. a gente está entrando nesses assuntos dos animais, né? E você comentou da vibração deles, que é muito similar à nossa. É, eu tenho meu trabalho também como pet sitter, né? Eu acabei não falando, você trabalha como pet sitter. Eu reparo muito justamente nisso. Na verdade, até quando eu trabalhava como clínica veterinária, eu reparava muito na influência que a gente tem nos animais, né? E ainda mais nessa época que a gente está tanto tempo dentro de casa, né? Passando tanto tempo e não tem como tá mexendo com a cabeça de muita gente. Você tem reparado também, você repara nessa, digamos assim, sincronia, né? Que o tutor tem com o seu animal e principalmente como é que tá nessa situação que a gente tem vivido? Olha, é assim, chega a assustar de tanta sincronia que tem. E a gente não percebe isso, né? Não tem essa leitura.
fora esse período, eu vou exemplificar um caso. Eu atendi uma cachorrinha que tinha um nódulo, vamos dizer assim. E eu fui tratando ela à distância. E a tutora, ela foi fotografando todos os dias aquele nódulo. E ela falou, nossa, tá diminuindo, tá diminuindo. Um belo dia ela falou assim, nossa, hoje não diminuiu muito. E tá vermelho em volta. Eu falei, ué, por que? Aconteceu alguma coisa, né? Não, com ela nada e tal. Eu falei, com você? Como você está hoje? Aí ela, quer a lista? Aí eu falei, entendi. Então tá, hoje eu envio para vocês duas, né? E aí eu fiz esse movimento e teve uma evolução incrível, voltou a evoluir do jeito que estava indo e foi assim até o final. Com 15 dias o negócio cessou e além de cessar, ele cicatrizou, colou a pelinha, né? Normal, ficou bem. Em relação a esse período agora, eu tive alguns casos do cachorro ficar muito ansioso também, né? Ele ia lamber muito, latir muito, ou lamber muito a patinha, né? Ou ter alguma coisa física mesmo, porque nosso emocional, ele atinge diretamente o nosso físico, né? A gente acha que é tudo separado, mas não, é tudo integrado, nosso corpo com a nossa mente. Então, mas tá lambendo muito a pata, tá se coçando muito, a dermatite arrebenta, tem uns cachorrinhos que já tem um quadro de dermatite, aí que se coça mais, e aí eu faço a mesma pergunta, como que tá? Aí a gente vê, né, produto de limpeza, alimentação, toda essa parte externa. Não é nada disso? Tá tudo bem dentro disso? Aí eu falo, e aí, você, como você tá? Tô muito ansiosa, não aguento mais ficar dentro de casa, tô desesperada. E isso reflete automaticamente pro seu pet. Desculpa, gente. Isso reflete automaticamente pro seu pet. E isso não tem jeito, tá? É inevitável. Caiu aqui o negócio. Caiu mesmo, gente. Agora sim. Agora foi. Caiu, gente, sozinho. Tá tudo bem, né? Só um erro físico aqui. E o que acontece? Desculpa, gente. O negócio saiu sozinho. Começa, as coisas vão acontecendo. Vai mexendo na energia. Como eles outros pensam que é fácil. A brincadeira é essa, né? Desse jeito, caiu tudo. Desmontou tudo, impressionante. Mas então, isso eu sempre falo com o tutor, tá? Que como tá sendo essa relação nesse momento, ou com o pet, se tá tendo alguma mudança dentro de casa. Tudo isso influencia, gente. Tudo, tudo, tudo. Sim. Gente, quem tiver pergunta também, tá? Sei que tem muito veterinário aí assistindo, pode estar mandando nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Flávia, uma perguntinha. Diga. Uma pessoa, ela já tem um certo contato com reiki, né? Não é reikiana, mas já foi tratada. A dúvida dela, na verdade, é com relação ao reiki. O tratamento físico e o tratamento mental. Né? O que seriam as duas coisas, porque acho que ela escutou falar muito, né? Talvez o terapeuta falava, e ela queria tirar essa dúvida. O que seria um, o que seria do outro, quais seriam as diferenças? Então, o que a gente faz como terapeuta? A gente sempre pergunta para a pessoa que a gente está atendendo quais são as queixas, tanto físicas quanto mentais, né? Ou emocionais, ou espirituais, do que ela considerar lá que são as queixas dela. Então, o que a gente faz? Foca nessa demanda dela, precisamente, né? Que se chama o Biocem, que é o ponto de energia que a gente precisa trabalhar.
Ah, mas a gente foi lá e colocou a mão no joelho, por exemplo, que foi um lugar que teve queixa na física. E a gente chegou lá e a gente não sentiu o Biosen, que todas as nossas sensações como reikiano são através das mãos, né? Então tem o estágio direitinho que a gente faz essa avaliação, né? E aí no joelho a gente não sentiu nada. E a gente teve uma percepção de colocar a mão no pé, por exemplo. E lá a gente sentiu o Biosen. E a gente vai ficar lá até o final do atendimento. Ah, se é uma questão mental, se é uma questão emocional, se é uma questão espiritual, a gente vai tratar na cabeça. Fisicamente, na cabeça. E a gente, a partir do nível 2, a gente acessa símbolos para isso, para fazer esse envio à distância, né? E tratar os maus hábitos. Além do envio à distância, tratar os maus hábitos de queixa. Ah, ansiedade, compulsão, medo, baixa estima, né? Falta de autoestima, várias coisas. Independe da sua demanda, a gente vai tratar a sua queixa. Ah, durante a aplicação, eu tive uma percepção que você pode tratar alguma outra coisa. A gente conversa com a pessoa, né? E numa próxima sessão a gente pode mudar o mau hábito para ser tratado. Sim. É... Pois é. O que acontece? No nosso post, né, do anúncio da live, viram seu nomezinho aqui embaixo tinha mestre em Reiki, Karuna Reiki. E vieram perguntar, então, o que será Karuna Reiki? Qual que é a diferença? Mesma coisa? É diferente? O que é diferente? Ficaram curiosos, Flávia. Que bom, né? Isso é bom, gerar curiosidade é bom. E interesse também, isso eu fico muito feliz. Nossa proposta é essa mesmo, trazer um pouquinho do Reiki, né? Para quem não conhece, ou quem conhece um pouquinho mais, para despertar, né? Desse interesse sobre Reiki. Aí o Karuna Reiki a gente atinge outras dimensões. O Reiki a gente atinge uma e o Karuna Reiki outras. Qual a diferença? O Reiki a gente acessa, o Karuna Reiki a gente acessa símbolos, tem mais símbolos do que o Reiki. E cada símbolo tem uma finalidade. Não vou falar sobre eles porque tem alguns, né? Então, por exemplo, o Reiki a gente tem acesso no nível 2 começa a ter acesso de símbolo, e o 3 e o mestrado, né? Aí você acessa símbolos diferentes. No nível 1 não tem acesso a símbolos. A gente não trabalha assim aqui na casa do Reiki. O Karuna Reiki não, nível 1 a gente já aprende 4 símbolos, nível 2 mais 4 símbolos, e ainda do mestrado, depois quando faz o mestrado, mais do mestrado. Então a diferença é essa, né? Acesso a símbolos, as coisas mais específicas, né? E, por exemplo, para você fazer o Karuna Reiki nível 1, você tem que ter o nível 2 do Reiki. Para fazer o nível 2 do Karuna, tem que ter o 3 do Reiki. Para fazer o mestrado do Karuna, tem que ter o mestrado do Reiki. Então, trabalha junto, mas separado. Acessa símbolos diferentes. Essa é a diferença. Mas a base é muito parecida. Mesma energia, né? Digamos assim. Mesma energia. Isso. Sim. Gente, tudo ok por aí? Vocês pararam? Ninguém comentou mais nada? Estão entendendo? Porque as perguntas foram mandadas durante a semana, né? A gente está respondendo, ninguém está dando nenhum ok aí. Espero que estejam sendo respondidas e Espero entendidas. que esteja tudo bem, né? Tá tudo ok? Beleza, alguém mandou um coraçãozinho, tá vivo. Que bom. Importante também. Bom, já que o pessoal tá ali quieto, eu vou fazer então um comentário que eu tô vendo atrás de você, que eu tô apaixonada nesse seu Gokai aí atrás. Ah, é lindo, né? É verdade. Também tô. Desde a hora que chegou, eu falei, ai, que lindo.
Falar o que que é o Gokai, porque, gente, já salvou muito a minha vida. Já salvou muito a vida dos outros também, porque a vontade de dar um sarrafo não é pouca, não. E aí eu só vim o Gokai, só por hoje, Maria, só por hoje, não faça isso. Então fala aí pro pessoal um pouquinho, né? Vai que ajuda alguém também no momento do aperto ali. O Gokai são 5 princípios do Reiki, né? Ele está escrito em japonês, foi feito pela queridíssima TM. Normalmente a gente recita ele em japonês na casa do Reiki, né? Porque tem a potência da fala mesmo. E são 5 princípios muito. Eu falo que o Reiki é muito simples. Eu vou falar em português os 5 princípios, porque ali não dá para entender, né, gente? Não dá para entender, mas o Reiki ele fala só por hoje. Não se zangue, não se preocupe, seja grato, trabalhe com afinco sobre si mesmo e seja bondoso com você e com os outros, e com os animais, com todo mais. Então, eu brinco que o Reiki é muito simples. Não é fácil, é um desafio. Porque só por hoje, falar, só por hoje, mas amanhã tem não sei o quê. Mas ontem aconteceu. Não, só por hoje. Não se zangue. Só por hoje. Não se zangue. Não se preocupe. Não tem o que fazer. Não adianta você se preocupar de uma coisa ou de algum assunto. Seja grato. É maravilhoso. Os benefícios de ser grato são inúmeros, inúmeros na nossa vida, né? Trabalhe com afinco sobre si mesmo. Nossa, eu preciso me matar para trabalhar? Não, é sobre si. Se conheça. Olhe para dentro. Olhe para você mesmo, né? E no final, seja bondoso. Não é bonzinho. Ah, você é boazinha. Não, seja bom. Seja uma boa pessoa. Tenha caráter. É isso que é ser bom. Tenha valores, né? Escolha seus valores e siga eles, né? Sim. Então, seja bom com você primeiro e seja bom com o que está em torno de você. Mas eu não aguento aquela pessoa. Se olha, por que você não aguenta aquela pessoa? Né? O que que aquilo te faz? O que que te traz? Né? Olhe para aquilo dentro de você. Né? O outro é um reflexo nosso, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas que aparecem são reflexos daquilo que a gente tem. E por isso que a gente não gosta, muitas vezes. Por isso que irrita, incomoda, Sim. né? Então, esse olhar. O Kokai, eu brinco, é muito simples. E o que o Sui falava era, recite o Kokai de manhã e à noite, né? Para ele te trazer centramento, para ele te trazer serenidade, né? Para ele trazer boas coisas para o seu dia. E à noite, para você ter uma boa noite. Sim. Eu faço todo dia de manhã. Né? Nossa, eu acho que tinha dado uma travada aquela hora, porque misericórdia. Tem um Pessoal, monte de pergunta? tem, eu voltei aqui um pouquinho. Ó, a Paty perguntou, Flávia, eu gostaria de saber as diferenças principais entre o reiki no humano e nos pets. Então, não tem diferença. Ele não tem diferença. O principal é o que eu falei, né? É só a forma de aplicar. E tem uma observação. Os animais também, eles podem receber menos tempo do que a gente. Não precisa ficar, porque o humano a gente atende 1 hora, né? 1 hora e meia. Porque o reiki é energia, né, gente? Então, quanto mais, melhor mesmo. Então, o animal, você tá lá 10 minutos, você sentiu que tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu aplico, eu envio pelo menos uns 30 minutos. Mas assim, já é um tempo super bom, tá? É a única diferença. O resto é a mesma coisa. O Imperium Gatil perguntou, na verdade foi uma pergunta até do início, talvez não estava ainda. Quais as indicações do reiki para animais? Ah, tá.
todas. Menos quebra. Se quebrou, dá uma olhada primeiro como que tá o ossinho, como não tá, pra gente aplicar o reiki para criar o calo ósseo no lugar certinho, né? Por Sim, exemplo, né, machucou a coluna, né? Tem que fazer sim. direitinho. Uma cicatrização inadequada, né? Como você falou. Sim, sim. A Luana perguntou: vocês podem me explicar em quais locais do corpo do bichinho eu posso aplicar? Para quê? Com qual finalidade, né? Porque esse é o grande lance. Para os pets, às vezes o pet aceita você colocar a mão nele. E às vezes gosta do quentinho, porque a nossa mão fica quente geralmente. Então eu tive já a pet que eu atendi de ficar 1 hora de barriga para cima, mesmo. Com as patinhas para cima, tranquilaço, 1 hora recebendo reiki. Mas assim, de boa, não se mexeu mesmo. Mas tem outros que não que se mexem muito o tempo todo, você não consegue colocar a mão. E o que você faz? Tenta isolar uma parte. Por exemplo, eu estou dentro do meu quarto. Fecha aquela porta, se mantém dentro do quarto e aplica a distância com a mão para baixo, né? Então, essa é a dica para a mão, para o pet mesmo. Se ele aceitar a mão em cima, dependendo do que qual é a queixa para ele, né? Ele está com dor na barriga. Você aplica na barriga. Ele está com, né, dor na patinha. Aplica na patinha. Então, depende de onde é a demanda dele, tá? Sim. A Adriana Vélez falou: super dá resultado, reiki nos animais. Incrível como já tivemos resultados maravilhosos. É bacana mesmo. Eles têm muita sensibilidade, né, Flávia? Com energia. Sim, sim. Vinícius falou até para conseguir vaga de carro. Não sei se ele está falando com relação a enviar o reiki ou recitar o Gokai. Não Eu sei. acho que é recitar o Gokai, tá? Não te enganar, não. Que dá uma... Eu já vi gente fazendo, por isso que eu tô falando. Deixa eu ver. A Paty falou: meu dog Juninho sempre entra em processo junto comigo. Inclusive, costuma passar mal quando inicia algum curso de reiki. Gente, não só as minhas gatas, mas quando eu tô com cat sitter, eu sempre prometo. Quando tiver algum curso de reiki que eu for fazer, eu fecho a agenda. Mas não tem jeito, alguém sempre me chama. E não consigo dizer não, eu falo que eu acabo fazendo. Mas não adianta, não só as minhas gatas, mas o cliente que eu atendo também. Eles ficam muito diferentes. Eles ficam muito diferentes comigo. Eu já entro na casa da pessoa sabendo. Hoje não vai ter brincadeira, hoje não vai ter nada. Vai ser bem diferente o dia hoje. Eles realmente, eles sentem muito. Isso é fato. Mas Luana, cada um tem um processo, né? A gente tem, às vezes, é necessário aquele processo em si pra gente e para eles também, para o tutor também, sim, né? É uma movimentação energética muito grande. Então, vai no bloco, vai todo mundo junto. não tem como. Não tem jeito. A Mari me indica o livro. Ela falou, ela perguntou, acho que é mais com relação a comportamento, né, canino. Se dá para aplicar reiki para o cachorro ficar mais calmo, né? O cachorro dela que é muito bravo. Então, com relação aos comportamentos, né? Também é válido o reiki. Não só Muito, mal. muito. Não, porque tanto para eles quanto para a gente, físico, mental, emocional e espiritual também, na mesma batida do que para a gente. Então, comportamento, síndrome do pânico, que eles têm às vezes, que fica com medo de ficar sozinho em casa. Nossa, já tive resultados fantásticos, tá? De chegar em casa e serem outras pessoas de 4 patas. Da Ah, dona fala assim: o que você fez? Não, fala pra mim o que você fez, porque é outra pessoa que chegou aqui em casa, né? Então, eu tive muitos, muitos casos assim, e, nossa, é fantástico, é impressionante. aí Dilma perguntou, ai meu Deus, essa pergunta é para mim. Ela perguntou se todos os reikianos sentem o Biosen. Gente,
Eu só sinto, assim, para não dizer que eu não sinto, eu sinto quando eu aplico em animal. Quando aconteceu de aplicar animal, eu consegui sentir. Mas, Flávia, nas pessoas é impressionante, eu não sinto. E assim, eu acho que o universo foi até generoso comigo, porque toda vez que eu trato alguém com reiki, a pessoa vem, dei cambalhota, dormi assim, aconteceu assado, vi não sei tal coisa, nananana. O que você sentiu aí, Maria? Porque aqui, nossa, eu falei, nossa, que maravilha, porque eu não senti nada. Então, que bom! Eu acredito mesmo não sentindo, eu tenho convicção, eu sei da capacidade do reiki, né? Como você falou, não é nem o terapeuta em si, é a energia, ela é enviada. Então, gente, eu realmente não sinto. E tá tudo bem, e tá tudo bem, a pessoa recebe da mesma forma, né? Pode ficar tranquilo que Sim, isso pode acontecer e tá tudo bem. na verdade, quando eu falei que eu tinha desistido, tentado desistir do reiki no início, foi por causa disso. Porque eu ia muito nessa onda, muita expectativa, que todo mundo ia ali no curso e via não sei o que, não sei o que. E eu ficava, não tô entendendo. Tô com defeito, alguma coisa, né? E até que fui resgatada e eu entendi que realmente acontece. Funciona de qualquer jeito. A energia, ela vai, gente. É confiar mesmo. É isso. A professora de inglês perguntou também, a gente falou do Karuna, ela perguntou. Quando é mais indicado o reiki e o Karuna reiki? Os dois são indicados, não tem quando é mais indicado, né? Isso aí quem define é o terapeuta. Se ele tem uma necessidade naquele momento da aplicação de usar algum símbolo do Karuna, né? Ele utiliza. Então, pode usar a qualquer momento. Não tem contraindicação igual o reiki. Mas eu tenho uma demanda que agora eu senti que é melhor né, traçar um símbolo do Karuna. E tá tudo bem. Aí a gente utiliza. A Ana pediu de exemplos de maus hábitos para cura mental. A gente falou de cura mental e cura física, né? Ela pediu exemplos, maus hábitos para cura mental. A cura mental a gente trata, até falei, eu acho, ansiedade, desânimo, depressão, medo, síndromes, todas que algumas pessoas têm. É, mais alguma? Você lembra agora? Medo, depressão. Várias. Nossa, eu tenho certeza que alguma aí. Tem um monte. Eu Falta de me. autoconfiança, Nossa, é, e autoestima, né? Várias. Tudo que você fala, eu sou assim, eu tenho isso, eu não consigo sair de casa. Ah, tem algum nome, né? Dependente do que é aí. E aí, essa síndrome a gente consegue tratar na cura de maus hábitos, né? Na cura mental. a Filídia Moreval falou: sou Valdirene e fui sorteada com uma sessão de reiki. Foi maravilhoso, senti energia e gostaria de. Aí não continuou. Acho que cortou. Mas com certeza gostaria de receber de novo, eu tenho certeza. Ela ainda continua depois. Sou reikiana nível 2, amo a energia do reiki e te agradece por proporcionar essa experiência. Que bom, que bom. Depois a Luana acabou perguntando também questão do cachorro que você acabou falando, né? Para acalmar, por exemplo, que o cachorro anda estressado. Você acabou falando. É, Sim, primeiro, é porque ela pode falar. é o local do corpo, né? Que poderia ser aplicado. Você falou que depende, aí ela continuou. Que em caso de acalmar o cão, porque ele anda muito estressado. No caso de Ai, estresse, onde no animal que ela pode estar aplicando? ela é reikiana? Ixi, provavelmente. A pessoa Tá. sintonizada pode aplicar reiki somente em si mesma e nos bichos. Ele é reikiana, então. Uhum. Então, ela pode aplicar, fazer na redução, fazer na mãozinha inteiro, né? Pegar ele todo, ou fazer nas escápulas, que é o chakra braquial.
pegar nas escápulas, se conseguir encostar. Se não, pode fazer na redução, se não, pode fazer com a mãozinha abaixo. A Faltam pessoa... 7 minutos, tá, Maria? Ixi, deixa eu ver. Perguntaram se resiliência também. Acho que no caso da pergunta dos maus hábitos, né? Sim. Também, também. Gente, vamos aproveitar os 7 minutos, então, para a gente avisar que terminando a live, né? Vamos salvar, tá? A live para vocês no IGTV dos perfis. E quem participou, né? Quem ficou aqui com a gente, comenta lá, porque a gente vai estar fazendo um sorteio amanhã cedo. Vamos deixar hoje à noite para vocês estarem comentando. Comentem, eu assisti, eu estava lá, para a gente saber que vocês participaram, tá? Porque aí a gente faz esse sorteio e vai estar ganhando uma sessão de reiki, então, minha com a Flávia, à distância, né? Flávia, sessão de 1 hora, né? E comentem lá então, tá, gente? Eu vi, eu participei, eu assisti, eu estava, eu fui, qualquer coisa desse tipo pra gente saber que você participou. E se essa sessão você quiser que seja para o seu pet, né, que a gente está falando aqui hoje, mas especificamente para eles também, é só falar. A gente precisa só ter o nome inteiro, se tiver nome e sobrenome, a data de nascimento, se não souber, a gente pega foto, a gente dá um outro jeito, né? A gente vê direitinho com quem ganhar, tá bom? Ou faz 30 minutos para você e 30 minutos para ele, ou a gente dá. Mas a sessão de reiki vai ser enviada por nós duas, ao mesmo tempo. Então, vai vir reiki para todo lado. Coisa boa. É bom demais. Flávia, eu não sei se ainda tiver alguns minutinhos, se quiser ter alguma finalização aí com a gente, considerações finais. Quero só agradecer. Faltam 5 minutinhos só para te deixar ciente. Só quero agradecer o convite da Maria. Eu brinco que quem me dera falar de reiki para todo mundo conhecer o reiki e usar o reiki, né, como energia, tanto para as pessoas quanto para os pets. A utilização de remédios seria muito menor. A outra coisa que o reiki faz muito é aumentar a imunidade, tanto do pet quanto a gente, né? Então, trazer não tomar remédio, né? Fortalecer os nossos órgãos, fortalecer a gente, estar imune a algumas questões que a gente fica tão vulnerável, é maravilhoso. E não ter remédio, não fazer mal para o nosso organismo, né? Com a medicação, isso é fantástico, assim. Falo, quem dera, todo mundo saber, escutar, falar, usar, conhecer. Eu dou curso, eu faço atendimento de reiki presencial e à distância, agora mais à distância do que presencial. Então, atendo tanto os animais humanos e não humanos, e qualquer dúvida também é só falar na nossa live, né? Na nossa live lá, ou nos nossos perfis. Quem não me segue, se quiser me seguir, quem não segue a Maria, segue ela também. É só deixar pergunta, qualquer dúvida, e a gente está à disposição, né, Maria, para qualquer demanda aí que venha, tanto de animais humanos ou não humanos, a gente dá um jeito. Flávia, obrigada, tá? Obrigada mesmo por ter aceitado, por ter cedido seu tempo. É 1 hora muito pouco para a gente falar de reiki, né? A gente fala, fala, fala e ainda não dá conta. Como a gente falou no início, só passando mesmo pela situação. E, gente, obrigada a vocês também. A interação de vocês é ótima. Espero que a gente tenha atendido aí, né? Respondendo as perguntas. E obrigada por tudo mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Se tiver alguma dúvida que a gente não tenha conseguido falar, pode deixar lá no nosso perfil. Não esqueça do nosso sorteio. Escreva lá embaixo, eu participei, eu assisti, que a gente está aí à disposição. Vamos deixar salvo, tá bom? Para quem quiser rever alguma coisa. E é isso. Agora só faltam mais um minutinho. Alguém tem alguma pergunta final? Quem quiser, temos mais um minutinho.
antes de acabar a live. Alguma pergunta, Maria, aí? Não, né? Não, não. Pessoal agradecendo muito. Vários corações. Ah, que bom. É porque o meu também parou num lugar aqui que ficou travado os comentários. É igual aquela vez, né? Nossa, mas, gente, obrigada mesmo pela interação, tá? É muito bacana mesmo, porque é muito bom quando vocês interagem, quando vocês respondem ao trabalho, né, que a gente vem aqui fazer. E é isso. Um beijo para todo mundo. Beijo, até a próxima.